Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, obreiro da casa de Deus. Meus irmãos, iremos iniciar a lição de número 3, a lição juvenil, certo? Onde vai falar sobre vencendo o medo e a timidez. O nosso textuário vai dizer o seguinte: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Salmo 91, versículo do 1 ao 16, que diz o seguinte: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, meus irmãos, nós vemos aqui esse salmo maravilhoso, um cântico, né? Nós vemos aqui e fala aqui sobre aqueles que confiam no Senhor, certo? Deus os livrará de todo mal, certo? Iremos passar por dificuldades, teremos aflições, mas Deus está com a sua igreja, certo? Meus irmãos, iremos estudar aqui, certo? Sobre a lição número 3, onde vencendo o medo e a timidez, certo? Nós vemos aqui que o medo, meus irmãos, o medo, certo? Ele vai nos trazer insegurança, ele vai nos trazer incerteza, o medo vai tirar a nossa visão, o nosso foco, certo? O medo vai trazer timidez, o medo vai nos paralisar, vai trazer dúvida, vai tirar a nossa fé, certo? Ou seja, o medo, meus irmãos, vai tirar tudo, né? Vamos estar aqui, olha. Tira tudo, certo, que vem de Deus, certo? Tira tudo. Por exemplo, aqui, nós podemos ver aqui que no primeiro capítulo vai falar sobre o medo, o problema do medo, certo? Nós vemos aqui que o medo, certo? Que o medo, ele é uma emoção, certo? É uma emoção humana. E todos têm. A lição é para jovens, mas tanto jovens como adultos também têm medos, certo? E existem dois tipos de medo. Por exemplo, nós temos o medo funcional, que é aquele medo que coloca limites. Por exemplo, medo de altura. Se nós não tivéssemos medo de altura, nós subiríamos em certas alturas, colocaria nossa vida em risco e poderia cair dali e perder a vida, certo? O medo de, por exemplo, de nadar em alto mar. Quem tem coragem de nadar em alto mar, longe da terra, do litoral? Então, o medo funcional, ele é funcional quando ele nos coloca limites, sabendo os nossos limites, sabendo que podemos perder a vida, podemos sofrer acidentes, certo? Então, esse é o medo funcional, quando ele coloca limites. Então, esse medo aqui, certo? Eu vou botar aqui, olha, ele é benéfico, certo? Benéfico. Esse medo aqui, ele é benéfico, certo? É aquele medo que nos coloca em limites, certo? E tem o medo disfuncional, certo? E tem um medo disfuncional, certo? Qual é a diferença? O medo funcional, ele coloca limites, ou seja, esse medo, ele é benéfico, certo?
Por exemplo, por que a gente não coloca a mão no fogo? Porque a gente sabe que vai se queimar, vai doer, vai sofrer. Então a gente tem medo que para se ferir, para se machucar, certo? Então esse medo é funcional. O medo disfuncional é quando não permite vencer. Ou seja, é aquele medo que ele não é benéfico, ele é maléfico. Vou botar ali, olha. Ele é maléfico. Maléfico, certo? Então, o medo funcional ele é benéfico porque ele coloca limites. O medo disfuncional ele é maléfico porque ele não nos permite vencer. Por exemplo, o medo de falar em público, o medo de falar com pessoas de outros idiomas, o medo de estar no meio de várias pessoas, o medo de apresentar um trabalho à frente na escola, na faculdade, o medo de evangelizar, o medo do diabo, porque o diabo ele está ao nosso derredor querendo nos estragar. Então esse medo ele não nos permite vencer. Ele é maléfico, certo? Olha aqui, para quem não sabe, a palavra fobia significa um medo exagerado, certo? Então todos nós temos medo, mas a fobia é um medo exagerado. Nós podemos dizer que a lição diz assim, olha, zoofobia, que é medo de animais, astrofobia, medo de relâmpagos, de trovões, autofobia é aquele medo de ficar sozinho, de ficar na solidão, claustrofobia, que é medo de lugares fechados, certo? Pirofobia, medo do fogo, isso eu nem sabia que tinha essa palavra pirofobia. E tem a xenofobia, que é medo de coisas estranhas, de falar com pessoas de línguas estrangeiras e por aí vai, certo? Então o medo, a fobia, ele é um medo exagerado. E o medo vai fazer isso aqui, ó, vai trazer insegurança, incerteza, tirar nossa visão, timidez, paralisia, dúvida, tira nossa fé, tira tudo, certo? Certo? Porém, tem o medo funcional, que ele é benéfico, ele coloca limites, e tem o medo disfuncional, que é aquele medo que não nos permite vencer, é aquele medo que não nos permite progredir, prosperar. Então esse medo disfuncional, ele é maléfico, medo de evangelizar, medo do diabo. Olha aqui, meus irmãos, o que é que Davi disse? Olha, ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, não temeria mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a presença de Deus, ela tira o medo, certo? A presença de Deus, ela vai trazer paz, certo? A presença de Deus vai trazer paz e vai tirar o medo. Nós podemos ver aqui Moisés, Êxodo capítulo 4, do versículo 10 ao 14, Moisés teve medo, Josué teve medo, Gideão teve medo, Jeremias teve medo, Elias teve medo, certo? Então todas essas pessoas, homens e mulheres, também tiveram medo, certo? Nós vemos aqui, porém, eles venceram em Jesus. Eles venceram crendo em Deus, certo? Vou parar por aqui e já iremos iniciar o capítulo 2 da lição. Meus irmãos, agora voltando no capítulo 2 aqui da lição, vai falar sobre timidez, um grande desafio a ser vencido, certo? Aí diz assim, a timidez atrapalha o seu desenvolvimento, a timidez sufoca o seu crescimento e a timidez dificulta o recebimento do poder do Espírito Santo. Então nós vemos aqui, olha aqui, a palavra timidez, perdoe o barulho, é devido à rua, a palavra timidez significa vergonha de se expor, certo? E o diabo, ele quer que a gente venha ter vergonha. Todo mundo tem um pouco de vergonha, é normal a gente pregar. Quantas vezes eu já fui pregar a palavra, estava escalado para trazer a palavra à igreja, e às vezes a gente gagueja, às vezes a gente fica um pouco nervoso, às vezes a gente soa mais do que o normal. Então tudo isso é normal, certo? O que a lição quer tratar é aquela timidez que realmente atrapalha, certo? Então a timidez é a vergonha de se expor, certo? Então o diabo quer que a gente tenha medo do diabo. Porque se eu tiver medo do diabo, eu não vou evangelizar, vai tapar a minha visão espiritual. E a Bíblia diz que a gente não deve ter medo nem ao diabo, nem a homem algum, mas somente a Deus, certo? Então timidez é a vergonha de se expor, certo? Ou seja, se eu sou pouco tímido, então eu desenvolvo, certo? Eu tenho desenvolvimento, certo? Se eu sou muito tímido, então eu não me desenvolvo, certo? Vou repetir, se eu sou pouco tímido, que é o normal, eu vou me desenvolver. Eu vou ganhar almas para Jesus se eu sair para evangelizar. Vou ter uma boa dinâmica, vou ter uma boa oratória, certo? Porém, se eu sou muito tímido, certo?
então eu não vou me desenvolver, certo? Vou ter vergonha de me expor, certo? Lá em Marcos capítulo 4, vocês vão ver, diante daquela tempestade, os discípulos tiveram medo de morrer, certo? E nós vemos aqui que se eles tivessem fé e ousadia, eles tinham dado uma palavra em nome de Jesus e aquela tempestade teria se acalmado. Mas eles foram chamar Jesus e Jesus repreende aquela tempestade e chama assim, homens de pouca fé. Em algumas traduções vai dizer assim, homens tímidos, certo? Então nós vemos aqui que a timidez, certo? Ela vai trazer isso, certo? E tem aquelas pessoas que são extrovertidas, que têm mais facilidade, vou botar aqui, olha, mais facilidade de falar, por exemplo, eu estudo inglês e espanhol. Então, no início, quando às vezes eu via uma pessoa estrangeira que ia tentar falar com ela, eu não falava por ser tímido, por ter medo de errar, certo? Mas a gente só aprende errando, certo? A gente vai falar eu tinha medo das pessoas falarem alguma coisa comigo e eu não entender, e como é que eu ia responder se eu não entendi, certo? Então a gente tem que ir aos poucos ir minando esse medo, essa timidez, para a gente se desenvolver, certo? Tanto espiritualmente como profissionalmente, certo? Por exemplo, eu sempre costumo dizer o seguinte, quando eu vejo alguém que está estudando inglês, eu digo, se eu perguntasse assim, olha, what's your name? A pessoa de imediato ia saber a resposta, por quê? De tanto escutar essa frase. Então, enquanto mais a gente se esforça para estudar, para ler, né? Nós vimos aqui na lição, enquanto nós buscamos mais conhecimento, certo? Olha aqui, o conhecimento, vou botar aqui, olha, conhecimento, ele vai tirar, vou botar aqui, olha, ele vai tirar o medo e a timidez. Então, o conhecimento ele vai tirar o medo e a timidez, certo? E tem aquelas pessoas introvertidas que são mais fechadas, têm mais dificuldades, certo? Extrovertidas, uma pessoa mais aberta, tem mais facilidade, e uma pessoa introvertida, certo? Que ela é mais fechada, ela é mais tímida, certo? Ou seja, para finalizar o capítulo 2, a timidez, ela vai atrapalhar, vou botar aqui, olha, ela vai atrapalhar o nosso desenvolvimento, certo? Ela vai sufocar o nosso progresso, certo? E ela vai dificultar a nossa vida. Então a timidez vai atrapalhar o nosso desenvolvimento, vai sufocar o nosso desenvolvimento também e dificultar a nossa vida, certo? Essas são as três funções da timidez, certo? A timidez vai atrapalhar, sufocar e dificultar a nossa vida, certo? Já no terceiro capítulo vai falar como vencer o medo e a timidez. Olha aqui, nós devemos pedir a graça divina, porque a graça divina ela vai suprir as nossas necessidades, certo? Nós vemos aqui que a graça de Deus vai nos dar, olha aqui, vai nos dar ousadia. O que é ousadia? Ousadia significa coragem, qualidade. Então a graça de Deus vai nos dar ousadia. A graça de Deus ela vai tirar a timidez, vai tirar o medo e vai suplantar no nosso ser a ousadia. Um exemplo disso é Davi. Se nós lermos a história de Davi, antes dele ser rei, quando Saul e todos os soldados tiveram medo e timidez de enfrentar Golias, mas tinha ali uma pessoa que sempre busca. Por isso, meus irmãos, a importância de nós sempre, todos os dias, estarmos meditando na palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, que aos poucos Deus vai minando tanto o medo como a timidez e vai suplantar, glória a Deus, a ousadia, vai suplantar a coragem, vai suplantar a qualidade, certo? No nosso ser. Enquanto Saul, a Bíblia diz que Saul era um guerreiro formidável, um guerreiro valente. E Saul tinha homens ali que também eram guerreiros. Mas ambos tiveram medo de enfrentar Golias. Mas Davi, ainda jovem, adolescente,
Deus suplantou no coração de Davi ousadia, coragem e qualidade. E ele disse, olha, quem é esse para confrontar o exército do Deus vivo? Veja a ousadia de Davi, glória a Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus, ele vai, vou botar aqui, ó, suplantar, certo? Suplantar dentro do nosso ser a coragem, qualidade e ousadia, certo? E vai tirar o medo e a timidez. Enquanto a timidez vai atrapalhar, vai sufocar e dificultar o nosso sucesso, as nossas vitórias, Deus vai suplantar dentro do nosso ser ousadia, coragem e qualidade para nós prosperarmos. Por isso que é importante, para vencermos tudo isso, nós lermos a Bíblia e livros que venham ajudar, ler e reler. Por quê? Porque existe uma diferença entre conhecimento e informação, certo? Tem pessoas que passam um dia no Instagram, no Facebook, WhatsApp, videogames, redes sociais. Isso vai trazer informação. Quando eu leio, eu estudo, eu releio, eu vou adquirir conhecimento. E o importante, o que vale é conhecimento. É conhecimento que vai nos colocar, é conhecimento que vai nos colocar na fortaleza de Deus. Fortaleza significa proteção. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu, que era Deus, estarás comigo. Ou seja, o salmista, mesmo diante da morte, sabia que estava na fortaleza de Deus. Então é isso, meus irmãos. Conhecimento vai nos trazer ousadia, coragem, qualidade. Informação é passageiro, mas o conhecimento ele propaga de geração em geração. Então, meus irmãos, que nós vamos nos apegar em Deus, buscar a Deus, certo? Para vencer os desafios da vida. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Até a próxima lição.